Oi, meu Brasil! Você é uma pessoa disciplinada? O que você já alcançou na sua vida com disciplina? Ou o que você deseja alcançar porque entende que precisa melhorar algumas coisas aí e até mesmo adquirir disciplina? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que até muitos troféus ela já conseguiu com disciplina e bons hábitos. E eu tenho certeza que a história dela vai te inspirar de muitas maneiras. A nossa convidada hoje é Amanda Bulick. Eu quero muito agradecer o convite, primeiramente, Ana, para eu poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, porque todo mundo só vê o troféu, só vê o resultado, mas não sabe o processo que eu passei para chegar até aqui. Então é uma oportunidade incrível de eu poder apresentar essa história para vocês e me aproximar de todos vocês. Com certeza, e eu tô muito feliz por você ter aceito o convite de vir participar aqui na nossa casa, no nosso grupo, e agradeço imensamente de você ter aceito. Aí, excelente. Então vamos começar, pessoal. Isso aí. Nós temos muitas coisas para trazer aqui para vocês. E ó, você já fica aí no sofá, porque você vai falar assim: ai, Ana, mas eu não treino. Ana, eu não gosto de academia. Não tem problema. O que vai acontecer aqui hoje, você vai ver que essa história, ela vai te inspirar de muitas maneiras. Com exemplos assim que você vai carregar para a vida. Cola aqui que vai ser sucesso. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do currículo dessa mulher. Gente, ela é uma máquina, vocês não estão entendendo. A Amanda é formada em Direito, pós-graduada pela Escola da Magistratura, assessora no Ministério Público, mas ela não é advogada, antes que vocês perguntem, acadêmica com publicações, capítulos de livro, artigos específicos, atleta de fisiculturismo. E ela acabou de ganhar um prêmio Wellness, Sim. né? Que ele é da federação da NPC, que para quem não conhece, ela já vai explicar um pouquinho sobre isso. E assim, gente, ela tem mais de 23 títulos pelo Top One. Então, eu quero que você já conte um pouquinho. Ah, não! Peraí! Antes de você contar um pouquinho da sua história, eu quero convidar você que está em casa a já curtir o vídeo, compartilhar, ativa o sininho e depois, quando terminar, vai lá nas minhas redes sociais e começa a seguir o Ana Talks, o @AnaTalks Podcast e o Ana Paula Klein, porque lá vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho mais entre muitas novidades que estão para chegar. E já vou aproveitar e vou falar um pouquinho de um dos nossos patrocinadores, que é a Estilo Z, uma loja multimarcas que tem peças incríveis e preço, eu falo assim, que a Estilo Z é uma loja para todos os gostos e todos os bolsos. Eu adoro as peças de lá. Há uns dias atrás, umas pessoas vieram perguntar: Ana, é publi? É publi, mas é dica de amiga. A Estilo Z já faz parte da minha vida aí, já faz um tempo. Eu até tô bolando um videozinho lá, que eu vou colocar umas fotos mais antigas, vocês vão ver há quanto tempo a Estilo Z faz parte da minha vida. E vocês vão gostar. Peças selecionadas, curadoria incrível, atendimento online excepcional. E se você for até a loja, vai lá tomar um cafezinho com a Débora e com a Nena, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E em frente já tem o salão do meu grande amigo Rudy. Convido vocês aí a conhecê-lo, uma pessoa que ama o que faz e vai atender vocês com muito carinho e tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é um excelente profissional. Salão Carlos, ali na Avenida 7 de Setembro. Agora vamos para o que interessa. Amanda, conte-me tudo e não me esconda nada. Vamos começar. Me conte um pouquinho da sua história. Quem é a Amanda? Por que direito e fisiculturismo? Por que duas coisas tão controversas, né? Duas coisas que geralmente não se mesclam. Eu recebo muito essa pergunta porque geralmente os dois estilos de vida são muito distintos. O pessoal do direito tem um estilo de vida, o pessoal do fisiculturismo tem outro. Eu consegui unir esses dois à mesma pessoa e mostrar que é possível. Primeiramente, o direito. Desde muito pequena, eu sempre tive esse senso de justiça. Geralmente, as pessoas que vão para essa área têm isso. Elas geralmente querem melhorar situações, resolverem situações.
Então, elas querem atender ao público, elas querem fazer alguma coisa pelas pessoas. Sim. Então, o direito sempre começou com isso. Então, desde muito pequenininha, 7 anos já, inclusive eu tinha uma colega de classe que estudava comigo, fez o ensino inteiro fundamental comigo, o ensino médio, se formou na mesma faculdade que legal. eu. E hoje nós duas estamos na mesma área. E desde pequenininha a gente já falava, a gente vai pro direito, porque nós sentimos que é a nossa vocação, que é o nosso propósito de vida. Então, desde muito pequenininha. E aí eu já fui traçando todas as minhas metas. Qual vestibular eu queria, qual faculdade eu gostaria, como seria a minha vida. Porque desde muito pequena a meta sempre foi prestar concurso público. Sim. Essa sempre foi a minha vocação. Então eu estudo muito para isso. Mas aliado a essa parte profissional, também surge a parte do esporte, que também está presente Sim. na minha vida desde essa época. Eu já desde quantos anos você começou no esporte? 7 anos. Nossa! 7 aninhos. Mas o que você fazia com 7 anos? Eu fazia ginástica olímpica. Ai, que legal. Fazia ginástica olímpica, ginástica rítmica, fazia basquete, vôlei, atletismo. Você sempre teve essa conexão com o esporte? Sempre. O esporte, além de ser uma forma de superação diária, ele é uma fonte de adrenalina. Então, se você tá Sim. num dia estressante, você precisa de alguma coisa para relaxar, o esporte faz isso. Sim. Além de ser um construtor de físicos, ele Sim. é um construtor de mente em primeiro lugar. Com certeza. Então, a minha carreira e o esporte sempre andaram muito lado a lado e vão continuar andando agora. Que legal. E desde o início, assim, quando você, por exemplo, entrou na adolescência, mesmo envolvida com tantos esportes, o que te levou para essa área em específico? Para o fisiculturismo em específico. O fisiculturismo sempre foi um esporte de extrema disciplina. Então, se você quer se dar bem no fisiculturismo, você tem que necessariamente ser muito disciplinado. Com certeza. E gostar do estilo de vida. Mas, além de tudo, além de ser um esporte de disciplina, você precisa ter muita paciência, respeitar o seu tempo. Você não adianta querer um resultado que eu tive, por exemplo, da noite para o dia. É uma construção, É uma construção e a longo prazo. Então, você tem que valorizar suas pequenas conquistas e valorizando a sua evolução. E, principalmente, separar a questão de se comparar com outra pessoa. Porque a partir do momento que você se compara, você já perde o foco em si mesmo. E o esporte me faz focar somente em mim. Sim. Eu quero, cada campeonato, apresentei um shape nesse palco. No próximo eu quero estar muito melhor do que antes. Sim. Não do que as outras meninas. Sim. As outras meninas vai ser consequência. Entendi. Vai ser o meu trabalho duro ali. Mas a principal competição foi comigo mesma. E como que eu cheguei até isso? Na época, eu tinha acabado de começar a treinar em academia e o meu treinador dava aula na Fórum. E, por sinal, ele acabou me vendo treinar e ele falou assim, nossa, eu vi que você tem uma garra para treinar, assim, uma vontade, e você já tem um shape adequado à categoria. Eu acho que a gente só precisaria fazer alguns ajustes, evoluir, com certeza. Eu sou tão dedicado quanto você. Ele me mostrou tudo que ele já estava fazendo, os trabalhos dele com atletas. E ele falou assim, eu gostaria que você fosse minha atleta, eu gostaria que você participasse e a gente começasse um trabalho agora. Na época eu tinha 18 anos. Então eu estava na minha fase, eu tinha acabado de entrar meio que adolescência, acabado de começar a sair, e eu já decidi entrar nesse mundo da disciplina. Que legal. E pra mim foi maravilhoso, assim, porque eu comecei muito cedo. Então, por ter começado muito cedo, agora eu tô com 24. São 6 anos que eu tô no esporte. Eu já sinto uma evolução absurda. 6 anos. Imagina mais algum tempo. Mas com certeza é uma evolução absurda, porque como você mesma falou, é a longo prazo. A longo prazo. E você já ter resultados assim, isso comprova o tamanho que foi o teu comprometimento. Vestiu realmente a camisa. Exatamente. Pra alcançar isso. E é isso que eu sempre busco, assim, cada coisa que eu faço, eu não gosto de fazer pela metade. Ou eu me entrego intensamente, ou eu dou o meu melhor, ou eu não faço. Você é perfeccionista? Extremamente. A pergunta óbvia, né? Mas eu vou perguntar, né? Será? Mas esse perfeccionismo que a gente usa no esporte, ele também tem que ser um perfeccionismo contido. Por quê? A gente tem que ser minucioso na nossa alimentação, nos nossos treinos, na nossa rotina. Mas você não pode deixar que essa minúcia corrompa a sua mente de forma que você não consiga mais se sentir
livre com outras atividades. Acaba com a vida social da pessoa. Acabando com a vida social. Isso que você quis dizer. É tentar achar um equilíbrio, sabe? Sim. O equilíbrio que é o mais Mas difícil. você conseguiu isso? Consegue? Consigo. Porque eu vejo assim, eu já convivi com várias pessoas, não sei se algum atleta, bem, sim, atletas, homens assim como você, mas eu lembro assim, até mesmo uma época que eu treinava um monte, eu tava adorando, eu ia sair e levava minha marmitinha. E o povo ficava bravo e eu adorava. Só que depois chegou um período que eu vi que eu realmente, tipo, e eu não sou uma atleta como você, eu gosto de treinar. Gosta do estilo de vida. Eu gosto, mas eu vi que realmente eu já tava antissocial. Aí eu não vou comer isso, não vou beber aquilo, não vou não sei o quê. E daí eu vi que eu tinha que... E como que você controla isso? Por exemplo, você... Algum dia da semana ou algum período você, por exemplo, ingere bebida alcoólica, come uma coxinha, come uma lasanha? Eu vejo que tem muita dificuldade, assim, porque a partir do momento que você decide entrar nisso, você veste a camisa, como você disse, e aí você vai ter que ter muita renúncia. Sim. O primeiro momento, assim, que você decide fazer essa mudança é a mais difícil. Por quê? Porque às vezes o meio em que você tá, as pessoas têm costume de comer fora, têm costume de fazer festa, têm costume de beber bebida alcoólica. E às vezes o ambiente acaba influenciando nisso. Às vezes você nem está com vontade, mas por você estar naquele ambiente que te favorece a isso, você acaba fazendo também. E aí, a partir do momento que eu decidi isso, eu tinha que chegar no ambiente. Eu levava, por exemplo, na faculdade minha marmita. Todo mundo me conhecia na faculdade, porque eu era uma das únicas meninas atletas que levava marmita. E isso não é muito comum, assim, atleta de fisiculturismo. Mas a partir disso, eu vejo que eu começava a explicar para as pessoas por que eu estava levando. Eu tinha um propósito, não era simplesmente tô porque comendo. Eu sou chata e não quero comer isso aí. É porque eu tenho um propósito por trás. Aí eu começava a explicar, e nisso vinham muitas perguntas. Nossa, mas geralmente as pessoas chegavam com autossabotagem, comentários de autossabotagem. Nossa, mas eu não conseguiria fazer isso. Ela já tá dizendo que não consegue antes de nem tentar. Eu talvez não conseguiria manter uma dieta. Eu não sei se eu conseguiria ser tão disciplinada quanto você. Mas às vezes eu não quero que você seja. Só respeite o espaço do atleta como disciplinado. E eu vou respeitar o seu espaço. Se você quiser se alimentar de forma completamente distinta da minha. Cada um tem a sua, tem o seu propósito, as suas escolhas. E seguimos amigos. Isso não muda em nada. Mas, e você perguntou também a respeito de ter um dia, né? Um dia da semana. A gente escuta muito falar sobre o dia do lixo. Dia do lixo, refeição livre. É. Nós atletas, nós trabalhamos mais com refeição livre. Não é um dia completo do lixo. É uma refeição, 1 ou 2 refeições à semana, em que eu escolho qualquer coisa que eu tenha vontade de comer. Posso comer qualquer quantidade. 4 coxinhas. Qualquer coisa que eu quiser, assim. Não me importa. Ai, gente, porque vamos falar. Porque, a coxinha de Curitiba é muito boa, né? Pelo amor de Deus. Gente, hoje eu vim pensando que... Eu não sei se porque tá chovendo. Já dá hoje, uma fominha, né? Gente, eu vim pensando, cara, tô com uma vontade de comer uma coxinha. E eu não sou muito disso, mas hoje eu tô. Por isso que eu tô falando tanto na coxinha. Sim. E realmente, assim, eu vejo que uma das maiores dificuldades em uma pessoa normal, assim, manter a dieta é esse dia do lixo. Porque ele deve existir até como forma de maior adesão à dieta. Porque se não tiver, a pessoa também vai parecer que é uma vida só de restrição. Isso também não é muito saudável a longo prazo. Tem que ter um dia, tem que ter um dia off. E a gente faz essa refeição livre e ela é até benéfica, porque ela ajuda o cérebro a entender. Porque é uma liberação de prazer naquele momento. Então o cérebro entende assim, nossa, todo o esforço que eu fiz valeu, porque eu vou ter aquele momento de prazer. Eu vou ter o meu dia livre, eu vou ter minha refeição livre. Eu vou ter um momento que eu posso relaxar. Então, além de tudo, é imprescindível que tenha isso, mesmo você sendo atleta ou não sendo. Entendi. É uma coisa imprescindível. Essa refeição, por exemplo, você tem direito a uma sobremesa? Olha só. Sim. Uma refeição completa. Você pode escolher o que você quiser. Eu geralmente gosto de pedir pizza, é a minha refeição favorita. É bom, é uma pizza bom. E o álcool? Nós podemos, na verdade, assim, quem é atleta já fala que não anda muito lado a lado. Você não é amiga da cachaça. Não bebo. Eu já fui de tomar alguns drinks socialmente, só que eu tive que cortar um pouco disso para esse nível de competição que eu participo. Sim. Se você quer ter um lifestyle, pratica um crossfit, pratica uma dança, um jiu-jitsu,
pratica musculação, mas não é fisiculturista, Sim. pode fazer à vontade, contanto que você saiba dosar, né? Mas, por exemplo, assim, você vai competir, então você decide ou você se inscreve para uma competição como essa de alto nível. Quanto tempo antes começa, fora o teu estilo de vida, quanto tempo antes começa o preparo para esse momento? Então, eu sou muito antecipada. Eu já cheguei a fazer preparações em que, 2, 3 meses antes eu tava me preparando. Mas eu acho que é curto prazo. Eu prefiro começar uma coisa bem, muito tempo antes. Então, eu já comecei cerca de 8 meses antes do campeonato. E aí tem toda aquela fase lá que eu tenho ganho de peso, eu ganho um pouco de peso, daí eu começo a secar. Aí eu fico secando progressivamente, sem precisar fazer estratégias mirabolantes. Sim. Até pra manter uma saúde, enfim. E aí a última parte, assim, acho que são os 2 meses antes, que é mais bem puxado, assim, que daí é o foco, né? Aí entra o sono perfeito ali, o Tudo, horário, tudo certinho. Tudo bem perfeito. Sono, alimentação, dieta, exercício físico. Aí parece que praticamente um mês antes eu foco só nisso. Eu deixo de sair, eu deixo de fazer talvez alguma coisa que possa me tirar do foco, porque o ambiente pode acabar moldando de certa forma. Eu evito situações em que provavelmente vai me dar vontade de comer. Vou sair jantar num rodízio. Eu vou ficar com muita vontade de comer. Nem vou. Aí eu prefiro não ir nessa fase. Porque fora dela, sem problemas. Entendi. E, por exemplo, assim, quando você começou a treinar, teve algum gatilho, alguma coisa assim que te incentivou mesmo e você falar assim, porque como você comentou anteriormente, você já era do esporte. Então, assim, por que você não deu continuidade naqueles esportes que você estava e veio para esse? Teve algum gatilho, alguma coisa que te fez escolher esse esporte? Teve, na verdade. Eu sempre gostei muito, como contei na minha história, né? E do esporte em si, por ser uma liberação de adrenalina, por ser uma questão de superação, por ser uma oportunidade que eu tenho de ser melhor cada dia e mostrar resultado. Mas o fisiculturismo me chamou muito a atenção porque ele é um esporte em que eu conseguia desenvolver o meu corpo. Na época, eu era muito magrinha. E isso me afetava muito, internamente, questão de autoestima. E eu não sabia muito como lidar com isso. Você sofreu bullying? Sofri na época. Muito? Sofri. Durante a adolescência, assim, comentários... Do tipo? Que Pode acabavam falar? Pode falar? sobre o corpo, por exemplo. Tipo Olivia Palito? Tipo isso. É porque eu falo esse porque é o que a gente mais escuta, né? Por ser magrinha. Na minha cidade, a gente ouvia umas coisas assim, bem... Pau de vira-tripa. Tipo uns negócios assim, mais... Vamos falar assim um pouquinho mais pesadinho, mais pesados. E isso te afetava interiormente? Como que você administrava isso? Aquilo durante um certo tempo me afetou muito, porque eu acabava absorvendo e eu não conseguia lidar, porque eu não me sentia bem. Eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu tava vendo. Mas é porque na adolescência a gente tem isso ainda, né? Não tem essa maturidade ainda de... Aí eu lembro que eu via as meninas desenvolvendo o corpo, crescendo, e o meu não desenvolvia. E eu ficava assim, mas por que o meu não desenvolve? Por que todas as meninas já têm um corpo mais evoluído e o meu não? O que será que tem de errado comigo? E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Quando na verdade não era. Era a evolução natural do meu corpo. Era só ter um pouco de paciência. É porque daí eu olhava pras outras, né? De certas vezes já um pouquinho mais velhas, E já aí que tá o erro inicial. Já começar se comparando com as outras pessoas. Porque quando você se compara, em rede social principalmente, que parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, uma vida perfeita, que tudo... O Instagram é perfeito, né? Perfeito, né? Que nada ali, tipo, foge do padrão, mas as coisas não são bem assim. Às vezes a pessoa vê ali só as minhas imagens e imagina uma coisa. Quando me conhece, vê que eu sou outra pessoa. Porque o Instagram é você mostrar o seu melhor ali. Sim. Você mostrar os seus melhores momentos. Mas ele não corresponde ao que você passa pra chegar nesses momentos, sabe? As pessoas acabam olhando pro troféu, mas não sabem cada tombo que levou aí no meio do caminho, né? Não sabem. E aí o fisiculturismo, eu sempre vi, assim, que era... Você tem que ser bom e ser disciplinado. Eu sabia que eu era boa nisso. Então eu já peguei e já fui pra essa área. E aí eu poderia evoluir o meu corpo e talvez até motivar e incentivar pessoas com isso. Pessoas que também se sentiram assim...
às vezes menosprezadas por se sentirem muito magras. Autoestima muito baixa. Com autoestima baixa. E eu pensei, isso aqui acho que pode ser a minha salvação, pode ser a forma de eu me superar e talvez mudar isso. E comecei a me dedicar no esporte. E graças a Deus eu tive muito apoio, assim, da minha mãe. Que legal. Minha família, assim, me apoiou muito, muito, muito. E foi isso que construiu o atleta que eu sou hoje. Não só família, amigos, profissionais. Mas a família é uma base muito importante. Com certeza. O apoio da família, ele Com é certeza. primordial. E quando você começou, assim, treinando lá na academia, começou a aparecer ali lentamente os primeiros resultados, né? Você já ia para o espelho, já se olhava, assim, de uma forma diferente? Porque a gente vê ali que a atividade física, ela gera, assim, uma segurança, a nossa mente muda, né? A gente fica mais estimulado. Como que você foi? Como que foi essa fase para você, assim? A atividade física sempre foi, eu sempre digo, é uma válvula de escape. Sim. É muito além de construir um corpo ali, para mim é meu momento de espairecer. É um momento que eu tenho para relaxar. Então, a atividade física para mim é necessária. Eu preciso fazer atividade física todos os dias. Sim. E aí, nesse decorrer desse processo, cada evoluçãozinha que eu ia tendo, a gente falava assim, nossa, apareceu um corte novo na minha perna que eu nunca vi. Nossa, meu braço começou a aparecer aqui, nossa, meu abdômen. E cada evoluçãozinha, assim, que a gente tinha, meu treinador falava assim, nossa, esse palco você vai subir melhor que esse. Que legal. Esse você conseguiu evoluir, você conseguiu se superar. Então, a nossa meta era sempre... Toda vez que eu ia participar de algum evento, a minha pretensão era estar melhor do que eu estava antes. Sim. Apresentar uma coisa melhor do que estava antes. Nesse início teve, assim, o deboche, assim, tipo, agora... Ai, vai virar uma maromba. Ai, Sim. ela tá treinando. Ai, vai virar fitness. Não, pra esse quê? comentário. Pra quê? Pra que você vai na academia se você já é magra? E, principalmente, assim, por que você vai abrir mão de tanta coisa por isso, por alguns minutos naquele palco? Será que vale a pena tanta restrição alimentar? Vale a pena tanta restrição social? Eu recebia muito essa pergunta, assim, e eu sempre tive muito claro na minha cabeça o meu propósito. É um propósito, não é simplesmente fazer o que eu tenho vontade. Até, na verdade, tem Aí depois eu quero entrar nessa frase que você falou aí agora. Fazer o que eu tenho vontade, depois eu vou entrar nela. Deixar você terminar. Tem até um filósofo que eu gosto muito, que é o Heidegger, e ele fala sobre duas coisas. Tem a apreensão da realidade, que é um fato, uma coisa que acontece, é a mesma coisa para todo mundo. E tem a compreensão da realidade, que é a interpretação que você dá para aquele fato. Então, a partir disso, a pessoa vê o esporte como só uma prática de esporte, uma restrição. Eu dou a interpretação para esse esporte. O que eu vejo através dele é como eu consigo aplicar a disciplina disso aqui em qualquer área da minha vida. Como eu consigo ser campeã, não só no esporte, mas como que eu consigo levar isso para minha vida, entendeu? Como se fosse um propósito, uma razão. E eu consigo direcionar isso para qualquer área que eu queira. Que legal. É Você incrível. acaba utilizando da disciplina e o comprometimento em outras áreas na vida. Sim. Você sente esse reflexo, assim, num geral, como algo muito positivo? Extremamente. Porque eu consigo pegar o modo de pensar da disciplina do atleta e eu consigo direcionar isso para minha rotina. Então, por exemplo, eu estou estudando para concurso. Na minha rotina lá dos treinos, eu sei que eu tenho que treinar todos os dias, eu tenho que fazer alongamento, eu tenho que fazer mobilidade, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer exercício cardiovascular. E aí tem todo um planejamento diário, semanal, mensal, anual, enfim. Se eu aplicar isso para a ótica do concurso público, eu preciso estudar tais matérias nesse dia, fechar uma meta semanal tal, mensal eu tenho que fazer tais coisas, tais exercícios, então eu consigo organizar a minha rotina, porque eu já sei exatamente como eu tenho que organizar ela. E isso vai muito de administração de tempo, né? A partir disso aqui eu consigo administrar o tempo. Na verdade, você já tem o caminho do sucesso e você só pega ele e vai adaptando a outras áreas. Adaptando as outras áreas. Exatamente. É como se fosse uma fórmula do sucesso. Eu já sei o que eu tenho que fazer para ter o resultado que eu quero. Só que isso vai envolver renúncias tão grandes quanto. Com certeza. Então, se você estiver disposto a passar por essa renúncia,
eu tenho certeza que você vai conseguir esse tipo de resultado. Sim, Em não, qualquer área. Em qualquer área, exatamente. Exatamente. E desde o início, assim, da tua adolescência e depois, principalmente, quando você viu os resultados ali, quando começaram a aparecer e as perseguições, vamos colocar essa palavra assim, as perseguições de alguma maneira continuaram, aí você acabou utilizando isso de alguma maneira como combustível ou tinha dias assim que você sentia que dava uma derrubada? Ah, com certeza. É impossível você manter uma linearidade e sempre estar motivado. Muitas das vezes eu não estava motivada, eu não estava animada, mas eu pensava que não bastava só essa vontade de ter. Às vezes eu tinha que fazer mesmo não querendo. Mesmo naquele dia, por exemplo, hoje tá um dia A chuvoso. vida do adulto. Hoje, imagina que você acordou num dia assim que você tá extremamente estressado, tá tudo dando errado, nada tá funcionando. E aí você pensa, eu tenho que treinar de noite. Eu não vou. Vou comer um chocolate aqui pra dar uma desestressada. Não vou. E você começa a adiar. Mas uma vez que você adiou, você abriu brecha pra você adiar novamente. Aí na próxima oportunidade pode ser que você também não faça isso. Então eu trabalho com essa perspectiva. Por mais às vezes que eu não queira fazer, mas eu sei que é uma coisa benéfica pra mim, eu faço mesmo assim. E às vezes até por eu ter ido, mesmo não querendo, é uma sensação tão boa depois, uma sensação, parece que libera endorfina. Você se sente, nossa, eu tava num dia tão ruim, mas eu fui lá e eu consegui dar conta. E aí você vai somando, assim, nesse dia que eu não tava muito bem, eu consegui fazer isso. Nesse dia foi tal coisa que eu consegui evoluir. Se você somar tudo, essas pequenas evoluções, o resultado final é absurdo. Sim. Mas não são todos os dias. Com certeza. E a maior parte dos dias eu tento lidar com essa perspectiva. E eu vou tentar dar o meu melhor nas condições que eu tenho. Sim. É que eu vejo assim da seguinte maneira também, né? Não é todo dia que a gente quer trabalhar. Não é todo Não. dia que você quer levantar de madrugada. Você não dorme, por exemplo, quem é uma mãe nova, não dorme de madrugada planejando que ela vai ter que levantar às 3 da manhã com o filho chorando, mas é Não. uma necessidade. O trabalho Exatamente. é uma necessidade. Então, Você não tem escolha. eu falo que é a vida do adulto. Bem-vindo. Não sei se às vezes lá no passado as pessoas acabam não falando para os filhos não se assustarem que a vida do adulto ela não é fácil. Às vezes acho que é só pagar o boleto e não é. Essas escolhas diárias da necessidade. Mas eu não quero ter uma vida como a da Amanda, né? Não quero ser uma atleta de alta performance ou coisa assim. Mas a atividade física é comprovado os benefícios para a qualidade de vida, para a longevidade. Então, assim, às vezes não planejar como na sua intensidade, mas Sim. um pouquinho ali, 2 vezes na semana, 3 vezes na pegar, semana. Talvez a experiência, né? Sim, e eu vejo assim o desprezo de muitas pessoas com os pequenos começos. Mas é só 30. Eu fui, mas é só 30. Vai no 30. Depois que você se adaptou, vai pro 40. Depois que se adaptou, Exato. assim vai. É uma Exato. construção, né? Mas eu vejo assim que a renúncia, nós adultos fazemos renúncias diárias. E o que eu vejo assim é a necessidade de fazer o que tem que ser feito. Eu não gosto de um monte de coisa e eu tenho que fazer. Você tem que fazer da mesma forma. Da mesma forma, porque a vida adulta não te dá tamanha comodidade, né? Eu já ouvi uma frase, a qual eu gosto muito, quem faz o que quer é criança. Quem faz o que quer é criança. Só que assim, tudo exige um bom planejamento, né? Eu entendo também que tem coisas que são muito difíceis. A pessoa, principalmente que desde o início, ou ela não teve muito contato com o esporte lá quando era criança, ou não teve incentivo. Uhum. E eu também entendo que tem um grupo de pessoas que elas não são do esporte. Uhum. Mas eu acredito que sempre vai ter alguma coisa que uma pessoa vai gostar de fazer. Sempre tem alguma coisa ou que ela você vai pode gostar de extrair. dançar, ou ela vai lá pro tênis, ou ela vai para alguma coisa nessa área ela vai gostar. Hoje tá super em alta o beach tênis, né? Uhum. Super. E eu vejo uma galera que nunca foi do esporte. Até eu conversando com uma amiga minha esses dias, que tá lá jogando todos os dias fielmente. Até brinquei com ela, falei, você não trabalha mais, né, filha? Não. E ela foi e falou assim pra mim, Ana, eu nunca treinei na minha vida. Eu nunca gostei do esporte. Cara, e eu tô amando beach tênis, então eu tenho que me agarrar aqui.
Ela falou assim, o meu marido falava assim pra mim, você tem que fazer alguma coisa. E eu nunca gostei. Então, quando ela falou isso, assim, encheu meu coração, porque eu sempre tive essa certeza, assim, tem alguma coisa assim que você vai gostar. Você ainda não encontrou. Então, às vezes, é só um começo. Vai ali, vê se gosta. Não gostou? Esforça mais um pouquinho, porque tem coisas que você não vai gostar no primeiro momento, né? Eu falo, vai ali 3 meses. Não gostou, você troca. Eu acho que você tem que experimentar, igual eu fiz na minha trajetória ali. Eu experimentei todos os tipos de esporte. E eu tentei, e eu sabia que tinha alguma coisa ali que me chamava, mas ainda não era o certo pra mim. Você tem que tentar. Tem várias atividades que você pode fazer, que não só musculação. Você pode fazer uma luta, pode fazer uma dança. Sim. Você pode fazer tem tantos esportes possíveis. E hoje em dia, os acessos são outros, né? Que nem, por exemplo, antigamente na minha cidade, não era uma cidade muito grande, mas dependia de carro ou de ônibus para se locomover, tinha uma academia. Não era uma coisa barata. Hoje em dia, em qualquer lugar você vai, tem ali um jiu-jitsu, tem um muay thai, tem um karaokê, tem dança, grupos de dança gratuito. Gente, é tanto assim, então eu vejo assim, a gente só precisa se achar. Às vezes ouvir, por exemplo, assim, como essa minha amiga falou, eu nunca gostei de nada, nunca consegui fazer. Por que ela gostou? Né? Eu conheço pessoas que não gostam de atividades em grupo, né? Aí eu não gosto de atividade em grupo. Então, assim, quais são as atividades que você pode fazer sozinho? Sim, ou com não um grupo muito grande, às vezes 2 pessoas, uma pessoa, né? Eu vejo que é só encontrar o caminho. É só encontrar o que teu coração faz ele acender, sabe? Sim, e acende. O esporte acende. Aí, quando você começou lá na sua vida na academia, você já visualizou, assim, um sonho? Por exemplo, eu vou ser uma fisiculturista. Ou não? Isso veio, já nasceu? Você já sonhou? Você já almejou lá no início? Ou você foi vendo no caminho que era possível? Então, a primeira vez que o meu treinador me levou num campeonato de fisiculturismo, eu tinha acabado de começar a musculação, tinha acabado de receber a orientação dele, e ele falou assim, eu quero que você veja como as meninas estão naquele dia, porque aquele dia é um momento mágico, é um momento único, e quem tá na torcida sabe. Você vê pela TV uma coisa, mas quando você tá lá e você conhece uma pessoa, e você tá torcendo por ela, aquele momento se torna mágico pra todos vocês, não só pro atleta, né? Mas pra torcida também. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, é exatamente isso que eu quero. Eu quero ser uma dessas meninas. Eu achei deslumbrante, eu achei sensacional, porque pra quem consegue subir lá, sério, eu sei o esforço que a pessoa teve que ter. Eu sei o que a pessoa teve que deixar de fazer, principalmente, além de fazer, né? Ela, tipo, já é um campeão, uma campeã só pelo fato de estar lá. Porque qualquer atleta que chega e vai apresentar o trabalho dele, não foi fácil, ele teve que treinar muito. E a partir daquilo, virou uma chave na minha cabeça. Eu decidi que eu queria ser fisiculturista. E aí a gente precisava planejar como isso seria feito. Isso, né? Lá no início. Lá no início já. Aí no início, como eu ainda estava começando, eu precisava de experiência de palco, nós pegamos campeonatos menores. Campeonatos menores regionais, estaduais. E logo no primeiro ano de competições, acabou dando certo e eu já me classifiquei e fui para um brasileiro no primeiro ano. Sério? Primeiro ano. E daí, cada campeonato tiveram muitos acertos e muitos erros, principalmente erros no começo. Com certeza. Muitos erros que eu vejo que fizeram a atleta que eu sou hoje. Então, se eu não tivesse errado tanto em tantos campeonatos lá na frente, hoje eu não teria acertado nesse. Eu precisei errar para eu poder acertar agora. Então, eu sempre pensei a longo prazo, sempre tive essa construção, só que eu não sabia que as nossas metas chegariam tão antes do que a gente esperava. O overall, para quem não sabe, é o campeão dos campeões. Então é quando todas as pessoas que ganharam o troféu dessa categoria em primeiro lugar sobem juntas para disputar esse. Então eu tô competindo com os campeões aqui. Então são pessoas, é um nível bem difícil, é muito difícil. Eu não sabia quanto tempo levaria para eu ganhar. A nossa meta era com 25 anos. Com 23 anos, a gente já conquistou 4 overalls, que foram esses troféus aqui. Caraca! 4. E esse ano, mais um. Então, estou com 5.
E no total já deu mais de 23 títulos de primeiro lugar. Então, mas quantos lá atrás eu tive que ficar em segundo? Quantos lá atrás eu tive que ficar em terceiro? Nossa, o que já é excelente. Uhum. O que já é excelente. Quantos que às vezes eu não me classifiquei no pódio, eu fiquei com alguma medalha, mas mesmo assim, aquilo lá foi muito importante. E eu vejo que a maior parte das pessoas despreza esse início, ou até se frustra porque logo no primeiro campeonato não conseguiu o primeiro lugar. Mas é claro, eu também não conseguia, não sei quantos eu tive que errar para conseguir o meu primeiro lugar. Então, você tem que respeitar a sua trajetória, você tem que... Cada conquista, por exemplo, conseguir um mês fazer dieta. Poxa, para quem não tinha esse costume, um mês é bom, mas você não pode perder agora o fio da meada. Você conquistou isso, então vamos conseguir manter. A maior dificuldade é manter. Um mês já é difícil. O manter é muito difícil. Um mês já é difícil. E eu falo assim para algumas pessoas que eu conheço, né, que eu gosto de fazer uma dietinha sempre, né? Então, às vezes a pessoa vê, mas como é que você faz? Lá no começo, como que era? Eu vou fazer uma semana. No terceiro dia eu já tava lá desesperada. E eu fui aprendendo que às vezes eu vou quebrar no terceiro dia, aí eu vou recomeçar. Não, a vida não acabou. Isso. Aí eu vou recomeçar, e aí eu vou recomeçar, e eu vou não desistir. Quando eu via, nossa, eu tava meses, assim, eu já tava virando a chata. Aí eu tinha que voltar pra casinha. Porque depois você vê que é possível, né? Essa construção. Tem até aquele tempo pra você criar o hábito. Sim. Pelo menos umas hábito, 3 semanas, sim, eu diria, pra você conseguir criar esse hábito. 3 semanas você já tá fazendo um negócio meio que normal. Mas é claro que para você amadurecer e aquilo virar sua rotina, você tem que estender por um tempo maior. Mas nesse começo, quando você começa ali, tipo assim, claro que você vai ter vontade de desistir. Você vai olhar para aquela comida e você vai falar, te perguntar isso agora. Eu não acredito que eu tô comendo isso aqui. Não quero mais comer esse frango. Eu não quero mais comer esse frango, sem sal, sem gosto. E a dieta não precisa necessariamente ser uma coisa extrema. Eu tô falando isso... Mas como uma rotina de fisiculturista, né? E assim, né? A dieta alimentar, ela é extremamente importante para a saúde física. E quem vai somente mudar os hábitos, não vai ser uma coisa tão intensa como a sua. Sim. É que você tem um objetivo principal. Sim. E agora, por exemplo, nós, né, donas de casa lá, ou as pessoas que não almejam alcançar... Não são atletas de alta performance. Não querem ser um atleta, só querem adquirir bons hábitos. É lógico que tudo, a intensidade é conforme o teu objetivo lá na frente, né? Exatamente. Mas o que eu posso trazer para vocês? Eu posso trazer um pouco de como foi esse começo para mim. Como foi difícil mudar esses hábitos para alguém que não era acostumada a esse estilo de vida. Como eu fui incrementando. Imagina, eu era uma pessoa normal, praticante de atividade física. E você comia muita besteira? Antigamente? Eu pergunto porque às vezes, por exemplo, assim, tem pessoas que falam, não, eu nunca gostei. Então, às vezes, até se tornou um pouco mais fácil. Doce era o meu problema. É, o vilão. É o chocolate. O amigo ou inimigo? Chocolate, amigo açúcar. ou inimigo, É muito difícil, assim. E aí eu tentava achar formas de substituir. Formas de mudar ou burlar a minha própria cabeça. Então, durante todos esses processos, eu aprendi muito sobre como minha cabeça funciona. Porque eu vejo assim... eu não sei a minha ainda não, como que é, filha? Nossa, a partir do esporte, você consegue aprender muito. Porque às vezes eu vejo que... Por que eu tô com vontade disso aqui desesperadamente? Às vezes não é vontade, às vezes eu tô ansiosa demais. Sim, com certeza. Porque aconteceu alguma situação na minha vida que tá mexendo comigo. E eu tô descontando na comida. Mas não é vontade. A grande maioria das vezes A grande maioria das vezes. Por que eu não tô... Eu tô tentando me sabotar pra não fazer exercício físico hoje? Tem alguma razão? Aí você começa a pensar assim, minha cabeça, toda vez que chega a tal tipo de situação, ela cria uma forma de burlar o meu próprio sucesso. E a nossa cabeça faz muito isso. Sim. Ela sempre tenta te sabotar e fazer com que você volte ao estado de antes, que é um estado cômodo, é um estado que você não precisa sair da zona de conforto. Teu cérebro quer que você fique ali. Então, o trabalho mental diário é tentar sair da zona de conforto todos os dias. O que eu posso fazer para sair da zona de conforto diariamente? E nessa saída de zona de conforto, que eu vou fazendo os pequenos progressos. Então, por exemplo, até no estudo para concurso,
A pessoa que vai começar, ela vai ver aquela quantidade de material, ela vai se assustar com aquilo. E às vezes, olha lá, 10 vagas, 80 mil vagas. inscritos. Eu fui fazer um concurso agora para a Polícia Civil de Santa Catarina, eu acho que tinham 10 mil inscritos e um para São Paulo, 30 mil. E pouquíssimas vagas, assim. Então imagina o desespero. E você sabe que são muitas fases, né? Sim. Mas aí o que eu fazia? Cada dia eu tinha uma organização, então eu tinha uma meta diária, uma meta semanal, e aí chegava final de semana, bati todas as metas, posso descansar. E era cada semana, assim, essa semana eu evoluí um pouco, essa semana eu evoluí em tal matéria, agora eu tô conseguindo fazer questões, agora eu tô conseguindo resolver simulados. Cada semana eu ia percebendo esse avanço. Mas isso você não pode menosprezar aquela horinha, aqueles 30 minutos que você tem ali pra fazer atividade. Aquela primeira vez que você começou a fazer algo. Às vezes a primeira vez já é a mais importante. Sim. Porque você começou, entendeu? E às vezes isso que falta na pessoa. Tomar essa atitude inicial. Porque se ela começar a tomar, talvez ela continue. Eu falo, é o desprezo com os pequenos inícios. Os pequenos inícios, exatamente. E em toda essa trajetória aí, você algum dia pensou em desistir? Com certeza. Com certeza, o desistir já foi uma realidade. E quando você entra nessa mentalidade, ele vira um ciclo vicioso. Porque na psicologia até a gente aprende. Dependendo do tipo de pensamento que você alimenta, isso vai gerar um sentimento na sua cabeça. Como? Um sentimento. Exemplo. Por exemplo, eu tenho um pensamento, eu não sou suficiente. Aí já gera um pensamento de impotência. Parece que eu não consigo dar conta. Esse pensamento vai gerar uma ação. E a ação que vai ser, provavelmente, não vai ser uma ação muito positiva. Porque eu estou alimentando esse pensamento. Então, o que eu fazia? Quando eu chegava num dia que estava muito difícil, eu tentava analisar o pensamento. Por que eu tô pensando que eu sou ruim, que eu não consigo dar conta, que eu sou insuficiente, que parece que tudo que eu faço não tá dando certo, sabe? Como que eu mudo essa frase? Eu não dou certo. Eu dou certo. Porque eu sou uma pessoa, desculpa até a palavra, eu sou foda. Eu vou atrás, eu consigo dar conta. Então eu sempre mudava o pensamento negativo por um positivo. Mesmo que nesse momento, às vezes você tava lá com a energia um pouco mais baixa, um pouco mais cansada, você começava a falar isso e repetir. Eu fazia meio que na semana, assim. E uma coisa que eu indico, meninas, terapia, meninas e meninos, todo mundo. Terapia é uma coisa que você não pode viver sem. Você quer desenvolver consciência. Terapia salva mais vidas que cinto de segurança. Salva. E isso foi uma coisa que me ajudou a chegar na pessoa que eu sou hoje, né? Terapia eu acho essencial. E não é aquela terapia, a minha amiga é minha psicóloga. Não. É um profissional que se adeque na área, sabe? E a partir disso, chegavam nesses dias difíceis pra mim. O que eu fazia? Eu tentava escrever. Eu tentava liberar pela escrita e tentava aliviar um pouco daquilo que estava dentro de mim através da escrita. Eu sou uma pessoa que ama escrever. Muito bom. Às vezes a sua forma de externar seja outra. Eu tenho comigo que a escrita é algo mágico. Escrita, Porque até mesmo quando você escreve ali a tua dor daquele momento, a tua angústia, você nem sabe o que você está escrevendo, é um monte de palavra solta ali, depois você junta. Gente, é insano o que acontece. Parece que muda a sua cabeça. Exatamente. Depois você vai voltar lá a ler, o que nada tinha sentido, passou alguns dias, você leu, começou a fazer. Quando você volta, tudo faz sentido. Você começa a ver por outros olhos. Eu vejo a escrita assim como algo mágico. E quando você escreve as suas dores, eu vejo, minha visão, eu vejo como algo terapêutico. Exatamente. Essa é uma das estratégias que eu utilizo. Nesses dias em especial, você direcionar isso que tá na sua cabeça pro papel. Porque no papel você consegue visualizar melhor o que tá acontecendo. Até uma coisa que eu utilizo na minha rotina, às vezes quando você tá muito desesperado, você tem muita coisa pra fazer, e você não sabe como se organizar, começa a dar aquele desespero, aquela ansiedade. O que você faz? Pega um papel e vai escrevendo tópico por tópico. Isso tem que fazer, isso aqui, isso aqui. O que eu preciso pra fazer esse objetivo em si? Aí eu vou destrinchando ali em tópicos menores, mais fáceis de serem cumpridos. E aí no final do dia eu vou ticando. Fiz isso aqui, ok. E isso vai dando uma sensação de alívio na cabeça. Sim. Então você tá ansioso, desesperado,
você vai vendo que tá saindo ali do papel, que tá fluindo, você começa a desestressar. E até o que você não conseguiu, você viu que era possível, porque às vezes você matou um pouquinho ali o tempo, ou você poderia ter se organizado melhor. E eu vejo que com isso você acaba aprendendo a otimizar o tempo, né? Aprende. A otimização do tempo é o que faz você ter sucesso. É uma das chaves do sucesso. A otimização do tempo. Porque o tempo é o maior ativo, né? Com certeza. O tempo é a nossa maior conquista, assim. Porque ele significa a nossa vida. É valioso, né? Exatamente. E o que, falando ainda sobre a desistência, por que você não desistiu? Porque eu acho que, acima de tudo, o propósito que eu tenho por trás disso é maior. A vontade, ela existe e ela é até uma constante na nossa rotina adulta, porque nossa rotina adulta acaba sufocando, às vezes, a gente, né? E, às vezes, você precisa se lembrar do porquê que você começou. Toda vez que eu começo a achar que tá difícil demais, que eu não vou dar conta, eu tento lembrar por que você começou a fazer isso? Qual que foi a razão? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá se dedicando tanto para esse objetivo? O que você quer com isso? Olha o que você já conquistou com isso. Olha o que isso já trouxe para sua vida. Então, ao invés de você focar naquele pensamento negativo ali, direcione essa energia para outra área, para você ver o que você já conquistou com aquilo, ou o que você pode conquistar. É uma questão de você, da interpretação mesmo que você dá para aquilo, sabe? Sim, muito legal. Gente, fica aí que ainda tem mais, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Vocês sabem que eu falo muito do estúdio Digicast, né? Aí vocês vão falar assim, tem cenário? Tem várias opções de cenário, tem 2 estúdios maravilhosos. Tem qualidade de som e imagem? Sim, tem qualidade de som e imagem. Aqui eles só trabalham com equipamentos de ponta. Tem profissionais capacitados? Sim. Aqueles são muito capacitados e, além disso, eles vestem a camisa da tua empresa. É muito além disso. Eles personalizam o trabalho? Sim, conforme a necessidade da tua empresa, do teu grupo, e vão até onde você está. O estúdio ainda pode se tornar móvel, levando drones e equipamentos para o seu negócio, o que vai elevar o nível da sua empresa. Muitas vezes você olha o teu produto, a tua empresa, você sabe que é bom e falta algo mais ali que você não sabe o que é. Eu digo para você, falta a qualidade e a competência de toda essa equipe aqui do estúdio Digicast. E além do mais, eles têm um up, algo extra, que as outras não têm, que é a agência de marketing integrado, a nossa agência maravilhosa DigiWin. Hoje, com a era digital que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas acreditam que é só fazer um post, fazer um videozinho, e o marketing, gente, ele é muito além disso. Ele tem que ser com estratégia, ele tem que ser com quem entende, para você não se frustrar no início, ou muitas vezes querer corrigir algo aí que não saiu como planejado aí no meio do caminho. Eu te convido a entrar em contato com a nossa equipe da Digicast, vou colocar o contato aqui. Gente, estratégia, marketing digital, tráfego pago, website, tudo que você precisa é com essa equipe que tem qualidade. Já falei para vocês e vou repetir. DigiWin e Digicast, isso sim é uma dupla de sucesso. É o que você está precisando aí, hein? Entre em contato, converse com eles sem compromisso. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eles vão fazer por você. Amanda, voltando aqui um pouquinho, em todo esse teu trajeto, você acredita que boas amizades te ajudaram nesse caminho, assim, até mesmo falando não só da tua conquista na parte profissional e do fisiculturismo, mas na tua vida? Amizades são pessoas, muitas delas são como anjos enviados, porque certas pessoas, assim, que passaram pela minha vida, acho que foram fundamentais para esse processo, porque pela questão do apoio. É muito incrível ter pessoas que estão nos dias mais importantes para você, que são dias que você espera talvez o ano inteiro para chegar. Você tá deixando às vezes de ver os seus amigos e eles entendem isso, sabe?
Principalmente eu tenho muitos Sim. amigos que compreendem, então eu já nem preciso explicar mais essas situações. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina e eles entendem isso. A gente tenta se reunir na medida do possível. Mas isso não é óbice pra mudar a amizade de nenhuma forma. E graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas aqui do meu lado. Não dá nem pra mencionar de tantas pessoas Sim. boas aqui. Senão eu vou acabar estourando o tempo. Mas sério, eu acho que a combinação da amizade e família, esses dois pilares são imprescindíveis se você quiser ter certo sucesso. Porque é o apoio quando você estiver, às vezes, diante de uma frustração, diante de um resultado que você não era o que você esperava. E você tem que ter uma pessoa ali, pessoas que te fortifiquem, mostrem que isso é parte da sua trajetória e que estarão do seu lado, independentemente do resultado. Então é imprescindível que tenham pessoas assim. Que legal. E assim, nós falamos sobre disciplina, sobre a qualidade de vida, sobre tudo, tudo, tudo. Agora, assim, uma dica para quem está em casa, que muitas vezes até gostaria de iniciar ou se inspirar, já está lá suando a camisa, né? Gostaria de ser uma atleta de alta performance como você. E como a gente falou ali dos pequenos começos ali para não ser desprezado, o que você daria de dica para as pessoas adquirirem bons hábitos? Bons hábitos. Como eu falei aqui anteriormente, os hábitos são construídos a partir da repetição diária, certos hábitos. Bom. Então, para você começar a desenvolvê-los, simplesmente não pense muito. Não pensa, eu tenho que fazer coisas mirabolantes para conseguir. Não, pense em fazer o básico. Só vai. O simples. Só vai. O mínimo. Às vezes, o mínimo que você já comece a fazer hoje, amanhã você já vai poder evoluir um pouquinho. Hoje eu fui treinar, eu não treinava nenhum dia na semana, fui um dia. Você já começou aí, entendeu? Você já começou aí. Então, aproveite essas oportunidades que você tem, que estão te chamando para você conhecer alguma coisa nova. Oportunidade que você tem em conhecer um esporte novo, Sim. uma coisa diferente. Vai lá e faz. Se você não gostar, pelo menos você já fez. Já testou, Você já viu que não dá. Teste para ver se isso serve para você. E, às vezes, acaba servindo tanto que você acaba se achando naquela área. Que é o teu exemplo. A dica que eu dou, comece de algum lugar e todas as pequenas vitórias que você tiver, comemore elas. Comemore elas porque elas são importantes no resultado final. Se eu não tivesse tantas pequenas vitórias, eu não teria um resultado tão grande. O resultado grande é feito a partir de pequenos atos, repetidos todos os dias. Muito bom. Então é isso que eu quero trazer para vocês. E com certeza, quando vocês pensarem em desistir, tentem fazer aquilo que a gente sugeriu aqui no podcast. Tentar tirar aquilo que tá na sua cabeça, aquilo que tá te atormentando. Sim. E externa aquilo, vai falar com uma pessoa, vem falar comigo, vem falar com a Com Ana. certeza. Vem trocar uma ideia com a gente, coloca aquilo no papel, vai atrás de um profissional, mas não deixa aquilo te consumir e te impedir de fazer alguma coisa que provavelmente, futuramente, pode ser a chave do seu sucesso. Com certeza, muito bom. Então, tenha paciência, tenha muita calma e continue fazendo o trabalho duro. E tem algum segredo, Amanda, para manter a constância? A constância seria principalmente a partir achar um propósito atrás disso. Você não pode simplesmente fazer por fazer. Você tem que se encontrar de alguma forma naquilo que você está fazendo. Por exemplo, assim, hoje você é uma atleta, mas pode ser que o meu propósito nesse sentido seja: eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter bons hábitos, eu quero envelhecer com saúde, eu preciso melhorar. Pode ser nesse sentido? Pode. Por exemplo, tem algumas meninas que participam dos campeonatos, tem algumas categorias que são mais tranquilas, não são tão exigentes. Sim. E a ideia dessas meninas é elas poderem participar e se superarem. Às vezes uma menina que há anos ali era sedentária, se sentia acima do peso, ela foi lá e conseguiu subir num evento. Então legal. O propósito dela não é ganhar e ser o primeiro lugar, é lá e mostrar que ela consegue se superar, entendeu? Mostrar ela mesma. Então, primeiro, achar um propósito atrás disso. Segundo, administrar o seu tempo e organizar como você vai ter a sua rotina. Então, é uma rotina, de certa forma, metódica.
mas a rotina metódica que engloba também momentos de prazer. Então você tem que fazer essa alternância entre a responsabilidade e o momento da diversão, o lazer. É a combinação desses dois fatores. Para que tanto o cérebro entenda que você tem que dar essa saída da zona de conforto, como também que você tenha um momento prazeroso, que você vai receber a recompensa por aquilo. Isso é uma das razões. E para ter constância também, achar aquilo que você gosta. Então, talvez você vai ter que procurar muito, às vezes você não vai encontrar logo de cara. Eu tive sorte de me encontrar na minha profissão, logo muito cedo, mas nem todo mundo acaba tendo essa oportunidade logo de cara. Então, vá fazendo coisas até achar o que você quer. Quando você achar o que você gosta, estabeleça essas metas, essa rotina, e aí comece a dar razão para esse propósito. Eu quero comentar um pouquinho sobre o vídeo que você me mostrou. Ali nos bastidores a gente estava conversando e ela me mostrou um vídeo assim que mexeu muito comigo. Eu vou pegar uma dica para mim e vou dividir com vocês. Ela me mostrou um vídeo da trajetória da trajetória. E eu até vou pedir para você repostar, para depois quem quiser ir lá ver, não precisa procurar muito você repostar. Nesse vídeo, ela fez um vídeo da trajetória dela. Só que o que eu fiquei mais impressionada foi com as imagens que você colocou chorando, desesperador de ver aquilo. E aquilo mexeu muito comigo, porque às vezes a gente sempre tá ali em busca, né, da pose perfeita, do clique perfeito. E às vezes eu vi assim que quando você fotografa e registra até mesmo os maus momentos, tanto numa escrita quanto até mesmo numa imagem, quando você olhar para trás, você vê o que você passou, né? Aí eu mentalizei assim, né? Tô ali, passados-se alguns anos, tô rolando a minha galeria de fotos ali, de repente eu vejo aquele momento de dor, que geralmente não é o que a gente quer registrar, né? Você acha que vai ser um momento de alegria. Você só quer registrar os cliques perfeitos, né? O melhor pose, o melhor ângulo. Quando eu fiquei imaginando assim, quando você passar os anos e você olhar para essa galeria, e você olhar aquilo, você lembrar que foi difícil, mas agora você olhar onde você chegou e que você passou por aquilo, muitas vezes com muita dificuldade, a grande maioria das vezes, mas aquilo ali mexeu comigo porque eu vi a necessidade da gente, eu não sou muito adepta a fotos, eu não gosto muito. Mas eu vi assim a necessidade não só de registrar os bons momentos, mas até os maus momentos. Para que você lembre do que você passou quando você chegar na sua fase de ouro, digamos. Sim, porque por mais que você fale assim, mas eu não vou esquecer que eu chorei, que eu tive... Mas às vezes vai coletar alguma coisinha ali que você vai falar, nossa, foi difícil mesmo. Porque quando você vê, aquele vídeo é muito impactante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Amanda hoje. Quando a Amanda olha para trás, nessa trajetória, o que você vê? Nossa, eu vejo um percurso, principalmente muita dor, porque como atleta, eu tive que aprender a lidar com a dor em todos os aspectos. Não é a dor física só, é a dor emocional principalmente. E nesse vídeo em especial, eu mostro um dos campeonatos que eu tive, que foi um campeonato brasileiro. Eu fui vice-campeã brasileira. Só que esse campeonato foi muito difícil, porque eu mostro trechos da viagem, mostro trechos que eu tô viajando, sorrindo, mas também mostro em imagem preto e branco, para dar um contraste, para mostrar momentos em que eu tava desesperada, em que eu não sabia mais o que fazer, porque eu achei que eu não ia conseguir dar conta. Às vezes, um momento que eu desci do palco ali, eu chorando, dizendo, eu não consegui, nunca dá certo, e eu não sabia o resultado que estava me esperando, né? E para você ver o quanto a autoestima e às vezes a influência que a tua cabeça tem sobre você mesmo. E eu vejo que na época eu não tinha um emocional forte igual eu tenho hoje. O esporte foi um dos aliados disso. Eu acho que o esporte ajudou a fortificar essa minha questão mental, principalmente. Porque ele me aprende a ver as minhas falhas e como lidar com as minhas falhas. Ele me faz ver como a minha mente tenta me sabotar e como que eu posso controlar a minha mente através do exercício físico, entendeu? Como eu posso tirar o foco de alguma coisa ruim através da atividade física. E nesse vídeo, no final, eu acabo mostrando que mesmo numa época que eu não estava acreditando em mim mesma, eu consegui ter um resultado muito bom, porque eu fui disciplinada, eu mostrei esforço,
mas também que era uma porta que eu precisava corrigir algumas coisas em mim, evoluir, melhorar como pessoa, melhorar minha autoestima, me construir uma mulher mais forte, porque na época eu estava numa fase bem depressiva. E o esporte foi uma das coisas que me salvou disso. Porque o esporte me ajudou a fortificar a minha imagem. Mas não só o esporte também. Tem toda a questão de você achar o que você quer fazer, você ter a sua carreira e você ir se dedicando nela. Porque isso vai fortificando a imagem que você quer passar, sim, a pessoa que você quer construir. Então esse vídeo, quando eu olho pra ele, nossa, eu sinto muito orgulho, na verdade. Porque só eu sei o quanto foi difícil. Minha mãe que estava em casa, minha família sabe o quanto foi difícil passar por isso. As pessoas profissionais envolvidos que me ajudaram. E agora, quando a gente olha pra trás, a gente vê, nossa, a gente nunca mais cometeria aqueles erros lá. A gente não deixaria uma preparação pra última hora. A gente não faria um evento desse num momento que você não tá bem consigo mesmo. Agora a gente pensa de outra forma. Estar bem no seu melhor e aí sim você apresentar. Porque não adianta nada eu querer passar por uma coisa tão cansativa se eu não estiver no meu melhor. Sim. Então foi realmente assim, uma virada de chave para ver o que a gente poderia mudar para se tornar um campeão. E não só um campeão de palco, um campeão na vida, sabe? E você falando ali sobre a mente, sobre os pensamentos, eu lembrei de uma frase do Dr. Augusto Cury, que eu acho que é perfeita, né? Ele é extremamente estudioso, né? A mente mente. A mente mente. Então eu vejo assim, o maior mentiroso desse mundo é a mente, porque... É a nossa própria cabeça. Sim. Se você acha que a pior dificuldade é os outros julgando, é porque você não lidou com a sua própria cabeça internamente. E quando eu tô nessas situações ali, num campeonato em que eu tô passando fome, eu tô passando sede, a última semana principalmente, que a gente faz umas estratégias mais extremas, eu tenho que lidar com o meu ser, aquele ser, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. O interno, o interior, aquele ser mais primitivo, eu diria. Entendi. Até. Então você tem que encarar coisas que você não imaginou que teria que encarar. E a partir dessa primitividade que você aprende a lidar. Você fala, se eu sou capaz de controlar a minha dieta, nossa, controlar minha água, imagina com uma situação da vida. Com outra pessoa, eu vou conseguir lidar. E você começa a aplicar isso na sua vida. Eu quero que você conte um pouquinho agora, para encerrar, sobre essas premiações que você recebeu, né? Porque às vezes quem tá em casa não conhece, eu pelo menos também não conheço. Queria que você contasse, assim, o que é, por exemplo, o que é o Wellness, né? Essa premiação, tô vendo ali 2024, eu acho que é o que você recebeu agora. Conta. Então vamos lá. O fisiculturismo, ele tem várias categorias possíveis, femininas e masculinas, geralmente são divididas ali por altura, peso. Os meninos que têm um pouco mais de limitação de peso, meninas é mais altura e idade. E a minha categoria é a categoria Wellness. É parecido com o corpo desse manequim aqui. Tem outras categorias também, por exemplo, a biquíni. A biquíni são as meninas que são um pouco mais magrinhas, que tem uma linha um pouco mais fina, sabe? Sim. E tem as meninas também que têm um porte mais desenvolvido, que treinam bastante, que daí é outra categoria. Tem a Figure, o Woman's Physique, são outras categorias. A minha, no caso, é a Wellness. E a federação que eu participei esse ano é a única federação que classifica para os maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo. Então, são campeonatos do nível do Arnold, do nível Olímpia. Nossa, que são legal. esses campeonatos. Então, ganhar isso aqui foi literalmente o que eu precisava. O direcionamento para esses campeonatos de maior nível. Novas portas. Novas portas. Então, se você tá pensando em começar, se você nunca viu, vai ter agora dia 20 e 21 de julho, um evento aqui em Curitiba, que é um dos maiores eventos de bodybuilding do Brasil. E veio do internacional, então está acontecendo aqui em Curitiba. Vai ser... Eu vou passar certinho os dados, eu não lembro o local. Mas estão convidados porque às vezes você assistir um evento desse pode ser a virada da sua chave. Não, e é muito legal maior. Participar, como você falou, você sentir a intensidade, como é estar lá, você Sim. assistir, né? Não muitas vezes como você, como um atleta, mas você vivenciar aquilo ali, eu acho que deve ser bem legal, né?
É incrível, sim, a sensação. E eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos essa visão uma vez. Pra ver se é isso que você quer, ou às vezes, não é o que eu quero, mas talvez seja o que outra pessoa próxima de mim Mas até queira. mesmo para conhecer, né? Pra Muito conhecer. legal. Muito legal. Pra conhecer. Amanda, quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Quero Estou agradecer muito por feliz. poder participar também. Estou muito feliz de você ter vindo. Tenho certeza, sim, que essas dicas que você deu aí vai ajudar muitas pessoas. Não tenho dúvida disso. Esse é o nosso intuito, né? Desde o começo do Sim. podcast, nós queremos auxiliar e trazer essa virada de chave. Então, que vocês peguem alguma informação Sim. aqui e utilizem na vida de vocês. Fala um pouquinho sobre suas redes sociais. Eu tô nas redes sociais como Amanda Bulik. Podem me acompanhar lá, podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Eu sempre gosto de estar postando a minha rotina, então se você quiser acompanhar mais disso aqui, como é meu processo diário, eu tô Muito mostrando legal. lá todos os dias. Muito legal. E eu quero agradecer a você que está em casa, você que está nos ouvindo no Spotify, né, por ter ficado aqui até agora. Quero agradecer imensamente. Não esquece de curtir, compartilhar. Vai lá nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no Instagram, no TikTok, no Facebook, o @AnaTalksPodcast e o meu, Ana Paula Klein. Gente, acompanhe as nossas redes sociais, porque essa semana nós vamos estar trazendo uma novidade incrível para vocês. Vocês já estão sabendo porque estão acompanhando ali, né? Mas agora vem, mergulha de cabeça que vai ser sucesso. Cola que vai ser sucesso. Cola com a gente.